uma espécie de revanche definitiva a de ontem, não. Eu acho que os dois vão continuar se cruzando em jogos importantes, decisivos, em outras ocasiões. Isso vai voltar a acontecer. Obviamente, foi uma conquista histórica do Flamengo. A atuação não foi excepcional, foi melhor do que o Palmeiras, mas aí não é favor nenhum, né? O futebol apresentado pelo time paulista foi paupérrimo, um time que não chutou nenhuma bola no gol, um time que só jogou no chutão. Eu acho que está ficando bem claro o repertório limitado do técnico palmeirense, muito eficiente numa determinada proposta de jogo, mas que não consegue ir muito além disso, né? E não consegue tirar do seu time mais do que poderia tirar com a qualidade dos jogadores que foram contratados. O resultado foi justo, que foi o time que buscou mais a vitória, e ainda assim há quem esteja reclamando da arbitragem por não ter expulsado o Eric Pulgar. Eu acho que deveria ser expulso, sim, aos 30 minutos do primeiro tempo, como, pelo mesmo critério, Rafael Veiga também deveria ser expulso aos 13 minutos do primeiro tempo, ou seja, o Palmeiras perderia um jogador ainda com 13 minutos de jogo se o critério fosse rigor máximo nesse tipo de jogada. Claramente, o Herrera, o árbitro argentino, ele mediou, tentou não interferir no jogo. Não vou mudar o rumo da história aqui, vou dar um amarelo, e foi assim com os dois, né? Tanto com um quanto com o outro. Também acho que foi uma irresponsabilidade do Pulgar, né? Porque correu um risco desnecessário. Isso deverá ser conversado internamente no momento certo, eu acredito. Não é agora, no meio das comemorações, mas ele não poderia se expor dessa maneira. E o Flamengo venceu com um gol de cabeça do Danilo, né, voltando a funcionar bem a jogada aérea, né? Foram várias tentativas, né, do jogo aéreo. Aliás, isso acho que é uma confirmação de que o jogo não foi um primor técnico, né? O Palmeiras não criou nada praticamente, e o Flamengo insistiu muito na jogada aérea até marcar o gol, porque quando conseguiu construir e chegar, não aproveitou, né? Teve até algumas situações de boas jogadas criadas e não soube aproveitar. Acho que é um prêmio para todo mundo que torce pelo Flamengo, não só para quem veio para cá, de ônibus, um sacrifício muito grande. Você vê o pessoal que veio de ônibus, tem mais 5 dias de volta agora na estrada. Quem veio de avião fazendo várias conexões, o próprio Bernardo está agora fazendo uma conexão aí para voltar ao Brasil. O pessoal que contraiu dívida, pegou dinheiro emprestado, parcelou a passagem, hotel, deu um jeito de vir para cá. Mas também para todos aqueles que foram se despedir do time no Aeroflá, que foi, acho que o mais importante de todos os Aeroflás, porque gerou uma certa discussão, para mim, marcada pela inveja que o Flamengo desperta e que vai agora se acentuar, né? Vai se acentuar ainda mais, porque essa é uma história que está sendo escrita. O Flamengo foi fundado em 1895 e reconstruído a partir de 2013. E são 7 Libertadores nos últimos 7 anos, né? 7 edições. O Flamengo decidiu 4, ganhou 3. E fez uma final com o Renato Portaluppi de técnico, né? Poderia ter tido sorte melhor se não tivesse feito a bobagem de trocar de técnico no meio da temporada contratando o Renato. Mas, enfim, isso é passado. E não acho que seja uma espécie de revanche definitiva a de ontem, não. Eu acho que os dois vão continuar se cruzando em jogos importantes, decisivos, em outras ocasiões. Isso vai voltar a acontecer. Não sei se o Palmeiras vai ter sempre o mesmo técnico e tal, mas tem condições para contratar outro técnico bom, se porventura um dia ele sair. Um dia vai sair, né? Não sei quando. Tem bons jogadores e pode jogar muito mais. Então, acho que os dois vão protagonizar mais decisões, mais jogos importantes, mais disputas por títulos, com toda certeza. E acho também que o grande recado que muita gente não quer enxergar, que está sendo dado com esse momento, né, de triunfo do Flamengo, o maior campeão da Libertadores entre os times brasileiros, é lembrar que o Flamengo mostrou o caminho, que é o caminho do remédio amargo que outros clubes não querem tomar. Leva tempo. Se você lembrar que em 2013 começou a reformulação, final de 12, né, quando houve a eleição, o Flamengo só foi ganhar 6 anos depois da Libertadores e o Brasileiro. Levou 6 anos. Nesse intervalo, houve reações. O Flamengo passou a brigar mais por títulos, tentou ser campeão brasileiro, não conseguiu, ficou atrás, chegou em final de Copa do Brasil, perdeu, final de Copa Sul-Americana, perdeu, no ano da eliminação da Libertadores, né? E isso foi seguindo, foi avançando. Em 19 a coisa começou a mudar. E apesar até de alguns erros como esse de 2021, que eu acho um erro crasso, né, cometido pelos dirigentes da época, o time está sempre disputando alguma coisa. E nesse momento, se o Flamengo for campeão, nesse momento não, se quarta-feira, por exemplo, o Flamengo for campeão brasileiro, pelo menos por algumas semanas, ele será detentor de todos os títulos que ele poderia ter na América do Sul. Tirando o Mundial, que é, obviamente, além da América do Sul, o Flamengo será, se ganhar o título brasileiro,
o campeão vigente da Copa do Brasil por algumas semanas, porque o novo campeão será conhecido só no dia 21 de dezembro, o campeão da Supercopa do Brasil, o campeão da Taça Guanabara, o campeão do Campeonato Carioca, o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro. Todas essas taças estarão com o Flamengo simultaneamente, se quarta-feira, por exemplo, for campeão, ou domingo, né, ganhar a Série A. Isso é muito impressionante, né? E tudo com o Felipe Luiz, é bom lembrar, que foi ele que ganhou também a Copa do Brasil do ano passado. Só não vai ter a Recopa Sul-Americana, mas é um torneio que o Flamengo não disputou, então não poderia ganhar, porque ele não ganhou um título internacional do ano passado, né? E o Mundial, já falei, é além da América do Sul, estou falando no âmbito sul-americano. Ou seja, tudo que foi disputado nesse intervalo de tempo, porque a Copa do Brasil não acabou. Então, a última Copa do Brasil disputada foi no ano passado, o Flamengo ganhou. E se ganhar o brasileiro, você vai pegar todos esses torneios, o Flamengo terá vencido todos. Isso é bem, bem impressionante, isso aconteceu uma vez só, em 1982, porque o Flamengo era o campeão da Taça Guanabara, campeão carioca, campeão da Libertadores, campeão mundial, não havia a Copa do Brasil, e ganhou o título brasileiro de 82 com aquele gol de Nunes contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então o Flamengo naquele momento era detentor, na época, de todos os títulos possíveis, porque tinha o Mundial também. Todos os títulos possíveis. E pode o Flamengo, antes até do final da Copa do Brasil, quem sabe ganhar o Intercontinental, como agora o antigo Mundial está sendo chamado, porque a final é dia 17 e a Copa do Brasil termina um pouco depois, dias depois. Então pode até conseguir esse feito, quem sabe. Não dá para duvidar de mais nada. E acho que deve ser colocado um ponto final nas críticas descabidas ao treinador, quando chamam de estagiário, esse tipo de besteira que alguns bobalhões aí na internet costumam escrever quando o time perde um jogo. Ele é um ótimo técnico, ainda em formação, merece críticas eventualmente, porque como qualquer profissional pode ser criticado, lógico, erra, acerta, como todo mundo, mas é um técnico jovem, muito bom, vencedor, com identificação com o clube, e que deve ficar um bom tempo. Renovando o contrato, deve ficar um bom tempo, até porque, embora vira e mexe, alguém fique perguntando sobre, até em coletiva, na véspera da final, se ele vai para a Europa e tudo, não existe nada, gente. Não tem ninguém tentando contratar nesse momento Felipe Luiz, nem sabemos se vai acontecer. Ou se vai acontecer de algum clube que o atraia vir buscar. O Atlético de Madrid, tudo isso é tudo especulação, não existe nada de concreto nesse sentido. Então o Felipe Luiz deve renovar o contrato com o Flamengo e continuar seu trabalho. E, como eu falei, essa inveja que o Flamengo desperta, ela vai se acentuar muito mais nos próximos meses, especialmente. Não tenho dúvida disso. Novas narrativas vão ser criadas e tudo mais. Por quê? Porque grandes clubes não querem fazer o trabalho que o Flamengo fez. Você precisa se organizar financeiramente, você precisa se estruturar para conseguir chegar a algum lugar. E se você não tem o potencial de arrecadação de um Flamengo, de um Corinthians, você tem que se equilibrar financeiramente, ser muito criativo para poder compensar o fato de ter menos dinheiro, fazendo trabalhos consistentes, contratando bem jogadores, observando bem o mercado, né? Como a gente vê, por exemplo, em times da Europa. O Napoli é o campeão italiano. Ganhou 2 dos 3 últimos títulos da Série A. Nápoles é uma região mais pobre da Itália em relação ao norte. Aliás, sofre grande preconceito do pessoal do norte. O Napoli não tem o faturamento de uma Juventus, de uma Inter, de um Milan, por exemplo. Talvez até que igual, menor que Roma e Lazio, que são da capital. E é competitivo. Consegue ser competitivo. Estou dando um exemplo, tá? Um exemplo de um time nessa situação. O Arsenal está liderando o campeonato inglês, talvez esse ano seja campeão, todo ano é vice, fica ali batendo na trave. Ele não tem os mesmos investimentos do Liverpool, por exemplo, hoje, e do Manchester City. Então, até isso é possível. Você, tendo uma organização, um certo porte, você consegue brigar com quem está mais acima. E é importante que isso seja lembrado, porque muita gente, na hora, acaba esquecendo que o Flamengo passou, sim, por um tratamento intensivo e longo, né, tratamento para poder ficar curado dos seus maiores males e agora ser um clube saudável, forte e vencedor. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat
ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar.